Você já acampou em um lugar tão silencioso que parecia estar te observando? Há florestas que guardam mais do que árvores e sombras. Algumas escondem histórias que ninguém ousa contar, pelo menos não duas vezes. Hoje, você vai conhecer o relato de 4 amigos que decidiram passar um fim de semana em um acampamento isolado e descobriram que nem toda criatura que vive na mata é feita de carne e osso. A história que você vai ouvir foi enviada por um dos sobreviventes, em um fórum anônimo há pouco mais de 2 anos. Ele afirmava que o caso aconteceu no interior de Santa Catarina, em uma região de floresta fechada conhecida apenas por moradores antigos como a Floresta do Silêncio. Nenhum mapa mostra esse nome. Mas quem vive nas redondezas sabe que quando o sol se põe, aquela parte da mata parece se calar completamente, nem o vento ousa atravessar as copas das árvores. Foi nesse lugar que um grupo de amigos decidiu acampar. E o que começou como uma viagem para fugir da rotina acabou se tornando uma noite de puro desespero. Era começo de outono quando Lucas, Henrique, Maia e Renan resolveram passar o fim de semana acampando. Eles haviam visto fotos antigas da região em um blog de trilhas e se encantaram com as paisagens, riachos cristalinos, neblina baixa e árvores centenárias. A ideia era simples: ir sair da cidade, relaxar e gravar alguns vídeos para o canal de viagens de Henrique. Depois de 4 horas de estrada e mais uma de trilha, chegaram ao local exato, uma clareira circular cercada por pinheiros altos, o chão coberto por folhas secas e o som constante de grilos. O pôr do sol pintava o céu com tons de vermelho, e o ar tinha aquele frio leve de floresta antiga. Eles montaram 2 barracas, acenderam uma fogueira e começaram a preparar o jantar. As risadas ecoavam pela mata. Tudo parecia perfeito até que Maia comentou sobre o silêncio. Gente, vocês repararam que parou tudo? Nem os insetos, disse ela, olhando para o escuro entre as árvores. Lucas riu e respondeu. Deve ser o vento. Aqui é normal. Mas o vento não fazia barulho algum. E o frio, de repente, ficou mais intenso. Por volta das 10 da noite, Henrique pegou a câmera e decidiu filmar um pequeno vídeo noturno para o canal, dormindo em uma floresta isolada. Ele caminhou alguns metros para mostrar o entorno, iluminando o chão com a lanterna. No vídeo, ainda disponível em um backup encontrado depois, há um momento em que a luz reflete algo, 2 olhos baixos, brilhando atrás de um tronco, como se alguém estivesse agachado. Henrique não percebeu na hora. Mas Maia, que assistia da fogueira, viu a sombra se mover. Henrique, volta pra cá. A voz dela soou trêmula. Calma, já tô indo, ele respondeu, sem entender o motivo do medo. Foi só quando a lanterna falhou e a luz se apagou que o primeiro grito ecoou entre as árvores. O grito de Henrique ecoou como um trovão abafado, cortando o silêncio da floresta. Lucas e Renan correram em direção à trilha, chamando por ele, mas a luz das lanternas parecia ser engolida pela neblina. O som dos passos nas folhas molhadas ecoava alto demais, como se a floresta devolvesse o ruído com atraso. Henrique! Cadê você, cara? Gritou Lucas, a voz já rouca. Nada. Apenas o som distante de algo arranhando madeira. Quando voltaram à fogueira, Maia estava de pé, trêmula, com o celular na mão. Ele mandou uma mensagem, disse, com a voz embargada. Na tela, apenas uma gravação curta de voz. Tem alguma coisa aqui e entre as árvores, ela tá me imitando. Por um instante, ninguém respirou. Eles ouviram um estalo vindo do mato, e logo depois, a mesma voz de Henrique chamando por ajuda, só que de outro lado, mais fundo na floresta. Isso é ele! Renan gritou, começando a correr. Mas Maia o segurou com força. Não é ele, sussurrou, quase sem voz. A voz veio de trás de mim. Um segundo depois, um galho enorme caiu perto da fogueira. As chamas tremularam, e uma sombra se projetou nas árvores, alta, torta, como se os ossos estivessem em ângulos errados. Os 4 se juntaram, o medo tomando conta. Lucas apontou a lanterna, nada. Mas quando girou o foco para o chão, viu pegadas deformadas, longas, fundas, com 3 marcas como garras. E no centro da clareira, entre as folhas, havia uma pena escura, quase metálica, com cheiro de ferro e terra molhada.
A gente precisa sair daqui. Agora. Disse Maia. Pegaram as mochilas às pressas, apagaram a fogueira com terra e começaram a caminhar pela trilha de volta. O problema é que a floresta não era mais a mesma. A cada curva, as árvores pareciam mudar de lugar. Os sons vinham de direções opostas, e a neblina se tornava tão densa que o ar parecia ter peso. Eu marquei o caminho com fitas vermelhas. Cadê elas? Perguntou Renan. Nenhuma fita. Nenhum sinal. Somente a voz de Henrique, novamente, agora mais perto, imitando o choro de Maia. Me ajuda, e me ajuda. E foi nesse instante que eles perceberam que a criatura sabia imitar. Sabia exatamente o que dizer para fazê-los se perderem. Já era madrugada quando encontraram uma antiga cabana de madeira entre as árvores, parecia abandonada havia décadas. As janelas estavam quebradas, e o telhado, coberto de musgo. Eles decidiram entrar, mais por desespero do que por coragem. Lá dentro, o ar cheirava a mofo e ferro velho. No canto, uma velha lanterna de querosene ainda funcionava. Maia riscou um fósforo e acendeu a chama, iluminando parcialmente o interior. Foi então que viram as marcas nas paredes. Símbolos riscados com algo pontiagudo, todos repetindo o mesmo padrão, um círculo cortado por uma linha vertical. E, pendurada em um prego enferrujado, uma fotografia antiga, amarelada. 4 pessoas, sorrindo diante da mesma clareira onde haviam montado o acampamento. Atrás da foto, uma inscrição. Ela aparece quando o silêncio é completo. Antes que pudessem reagir, o som parou. Nenhum grilo, nenhum vento, nem mesmo a respiração parecia natural. Do lado de fora, passos lentos, pesados, arranhando o chão. Renan segurou um pedaço de madeira, enquanto Lucas trancava a porta. Mas o som vinha agora de dentro. Algo se movia na escuridão atrás da parede de ripas. A lanterna piscou 3 vezes e, por um instante, o reflexo da chama revelou um rosto pálido, sem olhos, apenas uma pele lisa e úmida. Não olha, sussurrou Maia. Se olhar, ela imita você. Lucas não resistiu. Virou o rosto. A criatura estava a poucos metros, corpo alongado, pele acinzentada, braços desproporcionais e a boca se abrindo de forma não humana. De dentro dela, saía uma voz que misturava todas as outras: Henrique, Maia, Lucas, Renan. Vocês chamaram meu nome. A lanterna caiu no chão. Gritos. Passos. Madeira quebrando. No dia seguinte, moradores de uma vila próxima disseram ouvir sons vindos da mata, mas ninguém foi verificar. Somente uma semana depois, a polícia encontrou o acampamento, as barracas destruídas, a fogueira apagada, e uma câmera quebrada no chão. O último frame mostrava apenas a floresta em silêncio e 4 sombras imóveis atrás das árvores. Dias depois do desaparecimento, as buscas oficiais foram encerradas. O relatório dizia apenas sem evidências de violência. Terreno instável. Provável desorientação e desaparecimento acidental. Mas quem conhece a região jura que à noite, quando o vento para e o silêncio domina, é possível ouvir vozes distantes repetindo nomes. E algumas pessoas afirmam ter visto uma lanterna piscando entre as árvores, sempre no mesmo ponto onde o grupo acampou. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nos vemos no próximo vídeo. Mas cuidado, o silêncio pode estar te ouvindo.